paz, meus queridos. Estou aqui novamente para gravar o estudo a respeito de Gálatas capítulo 2. E o tema é o seguinte: Gálatas 2. Pedro é repreendido por Paulo. Por que seria interessante gravar um estudo a respeito deste tema? Simples, porque muitas pessoas têm utilizado esse texto para dizer que Pedro pregava um evangelho diferente daquele que era pregado pelo apóstolo Paulo. Alguns vão ao extremo e dizem que o evangelho pregado por Pedro era anátema, ou seja, um evangelho maldito. Eles dizem o seguinte, que Paulo estava repreendendo Pedro porque Pedro ainda insistia em querer ensinar a lei. E Paulo era contra a lei, dizem esses pregadores, entre aspas, da graça. Existe um grupo de, entre aspas, desigrejados, que prega que Paulo era contra a Torá, porque o evangelho da graça não consiste em leis. Isso é o que eles afirmam. E utilizam esse texto para afiançar esta ideia. Vamos fazer a leitura do texto. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então, muitos concluem de forma apressada que Pedro queria forçar os gentios a ser como os judeus. Será que isso é verdade? Porque se formos ler o versículo seguinte, a gente vai ver que diz assim, verso 16, 15 e 16. Paulo está dizendo para Pedro: Nós, por nascimento, somos judeus e não pecadores de entre os gentios. Sabemos, porém, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo. Por isso, também nós acreditamos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma criatura será justificada. Então, com esse trocadilho de ideias do apóstolo Paulo, porque as palavras do apóstolo Paulo é um nível rabínico, inclusive o próprio Pedro testemunha que Paulo escrevia de forma difícil, e isso é simples de entender. Paulo era um homem dedicado aos estudos, ele era zeloso, ele estudou com Gamaliel, que era um rabino respeitado naquela época. Então, o entendimento de Paulo era a nível rabínico, e as palavras dele são, digamos, a nível formal. Mas vamos voltar ao texto inicial. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como o judeu, por que obriga os gentios a viverem como os judeus? Bom, se analisarmos esse texto e alguns versículos mais à frente, a gente vai entender que que Paulo está apenas relembrando para Pedro. Ele fala assim: nós sabemos. Veja nesse texto que está aparecendo na tela nesse momento. Paulo está dizendo para Pedro: nós, por nascimento, somos judeus e não pecadores de entre os gentios.
Eu quero só fazer uma nota pessoal aqui na palavra pecadores. De acordo com as Escrituras, o pecado é a transgressão aos mandamentos da Torá. Então, a leitura nesse texto aqui ficaria da seguinte forma: nós, por nascimento, somos judeus e não transgressores da Torá de entre os gentios. Sabemos, porém, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Algo interessante que eu quero frisar aqui é as palavras nós e sabemos. Paulo está simplesmente dizendo para Pedro, relembrando para Pedro, que o homem, que esse entendimento da justificação pela fé no Messias é um entendimento judaico. Ou seja, não é algo antagônico ao entendimento dos judeus. Os judeus que estudam a Torá iriam compreender facilmente que a justificação vem pelo Messias. Entenderam? Então, Paulo não estava pregando uma doutrina diferente da doutrina dos judeus. Entenderam? Eu vou só resumir novamente. Paulo está relembrando para Pedro que o entendimento da justificação pela fé no Messias é um entendimento judaico. Entendeu? E algo interessante, o seguinte, é essa frase bem aqui. Por que obriga os judeus a viverem como os gentios? Melhor, por que obriga os gentios a viverem como os judeus? Paulo está falando o seguinte. Faça a ligação do versículo 14, 15 e 16. Se a justificação pela fé no Messias é um entendimento judaico e não devemos obrigar os gentios a viverem como judeus, Paulo está simplesmente dizendo o seguinte: olha, o gentio ele pode ser aceito sem distinção em função da sua origem genealógica. E a fé no Messias é diferente de proselitismo. O que é o proselitismo? Seria o equivalente a converter os gentios ao judaísmo. E a fé no Messias não é um tipo de proselitismo. Entenderam? Então, Paulo está falando isso para Pedro. Relembrando. Vou colocar essas palavras da seguinte maneira. Pedro, eu e você sabemos que quem nos justifica é o Messias. Não é o judaísmo em si que vai nos justificar. Não é fazer conversão ao judaísmo que trará justificação. Não é isso. E você sabe disso. Veja bem que ele fala, nós sabemos. Entenderam? Mas algo interessante que eu quero destacar é o seguinte, e eu já fiz outra explicação a respeito de Gálatas 3 e Gálatas 4, que também está disponível na página do Facebook, em defesa da Torá, que a expressão obras da lei trata-se de um conjunto de normas rabínicas. E eu quero apenas relembrar, utilizando o que o professor nazareno, o professor Andrew, ele fala a respeito disso. Na obra Aramaic English New Testament, ele fala o seguinte: a frase Maaser HaTorah, as obras da Torá, aparece primeiramente nos manuscritos do Mar Morto. É uma indicação da halahá ultra-religiosa dos essênios, mas também se refere às halahá dos fariseus. Isto não está se referindo à observância da Torá em Yeshua.
Se o leitor não distinguir entre Torá escrita sobre o coração versus as obras da Torá, seria impossível entender o livro de Gálatas. Então veja que o professor Andrew, ele faz uma distinção entre as obras da lei e a Torá escrita no coração. E por que ele faz essa distinção? É simples de entender. Veja, eu vou colocar no seguinte entendimento, que é o entendimento do próprio apóstolo Paulo. Primeiro eu quero especificar que as obras da lei, que Paulo tanto combate, refere-se a halahá dos essênios e a halahá dos fariseus. Claro que não todo o pensamento deles, não toda a doutrina, como se a doutrina dos fariseus e a dos essênios estivessem totalmente erradas. Não é isso. Existem coisas boas e existem as coisas ruins. E o que Paulo combate aqui são as coisas ruins, os pontos ruins que tinha nas halahá dos essênios e dos fariseus. Compreenderam? Então por isso que ele fala que pelas obras da lei ninguém jamais seria justificado. Mas quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito da Torá, ele fala que quem pratica os mandamentos da Torá hão de encontrar a justificação. Basta conferir Romanos capítulo 2, versículo 13. Então veja a diferença. Quem pratica a Torá há de encontrar a justificação, mas quem pratica as obras da lei não encontrará a justificação. E isso é bem simples de entender. Como? Como você pergunta? É simples. A Torá é aquela que nos conduz até o Messias, e o Messias é aquele que nos justifica. Por isso, quem pratica os mandamentos da Torá, ou quem se achega à Torá, ela nos conduzirá até o Messias, e o Messias nos justificará. Por sua vez, as obras da lei, que são as normas antiquadas, que foram criadas pelos essênios e pelos fariseus, ou seja, foram normas que eles criaram. Essas normas são antibíblicas, por consequência, elas não servem como uma forma de nos conduzir até o Messias. Por isso, se ela não conduz até o Messias, nós não encontraremos a justificação. Então Paulo estava correto em dizer que, pelas obras da lei, nenhuma carne, nenhuma criatura será justificada. Entenderam? Mas vejam o seguinte: nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. As boas obras fazem parte da vida de um homem justo, como está escrito em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. E uma pergunta interessante a se fazer é o seguinte: você sabia que um justo é aquele que guarda os mandamentos do Eterno? Você sabia disso? Bom, de acordo com o dicionário bíblico Strong, o justo é aquele que pratica os mandamentos da Torá. E a referência Strong é G1 3 4 2. Entenderam? A referência Strong está aparecendo na tela. E para que a gente possa consolidar essa afirmação, basta fazer uma leitura de Lucas, capítulo 1, versos 5 e 6. Lá está dizendo que os pais de João Batista obedeciam todos os mandamentos e preceitos do Senhor e eram irrepreensíveis. Eles eram justos.
Faça a leitura do texto e você vai ver que está dizendo que eles eram justos e obedeciam, porque obedeciam os mandamentos e preceitos do Eterno. Entenderam? Então veja o seguinte, eu vou resumir novamente. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Quando o Messias nos salva, ele nos coloca num caminho de santidade. E a santidade é a obediência aos mandamentos da Torá. É um caminho de obediência. Então, a vida de um salvo é uma vida repleta de obediência. De maneira que a expressão debaixo da graça é um processo onde o Messias nos coloca em um caminho de santidade, de obediência. É por isso que na própria Escritura está dizendo, o Eterno mesmo disse, e faço misericórdia a milhares do que me amam e que guardam os meus mandamentos. A expressão misericórdia, em hebraico pode ser hesed, ela também possui o significado de graça, benignidade, bondade. Então, se fôssemos fazer uma nova leitura, ficaria assim: e faço graça a milhares dos que me amam e que guardam os meus mandamentos. Entenderam? Então, estar debaixo da graça é um processo onde o Messias nos coloca no caminho da obediência aos mandamentos da Torá. Compreenderam? Então, estão errados aqueles que pensam que Paulo era contra Pedro. Inclusive, eu tenho alguns questionamentos para fazer. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte: se Paulo era contra os ensinos de Pedro, por que Paulo disse que o Eterno operou de forma eficaz sobre a vida de Pedro? Ou melhor, se Paulo era contra os ensinos de Pedro, por que Paulo acatou instruções da parte de Pedro? Você pode ver isso em Gálatas capítulo 2, verso 8, 9 e 10. A segunda pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: se Paulo era contra a Torá, por que então, após a sua conversão, ele alegou que não era contra ela, e sim que estava de acordo com ela? Você pode conferir isso em Atos, capítulo 24, verso 14, e capítulo 25, verso 8. E outra questão bem interessante que poderíamos levantar é a seguinte: no texto está dizendo que Paulo pregava para os da incircuncisão e Pedro para os da circuncisão. Bom, a partir disso, a gente deve perguntar: é verdade que Paulo era contra o mandamento da circuncisão? Se é verdade, então por que Paulo atestou que a circuncisão era proveitosa em vários sentidos? Isso está escrito em Romanos, capítulo 3, verso 1 e verso 2. E outra questão bem interessante, na mesma frase que eu citei anteriormente, que Pedro pregava para os da circuncisão e Paulo para os da incircuncisão, a partir dessa frase muitos concluem o seguinte: que Pedro não podia pregar para os gentios, porque Pedro pregava a lei e os gentios não precisavam de lei e tal. Mas, se é verdade
que Pedro não tinha autorização para pregar aos gentios? Por que então o Eterno revelou para Pedro que era lícito pregar para os gentios? Atos capítulo 10, verso 28, verso 34 e 35, capítulo 11, verso 18. O próprio Pedro, ele pregou, através de uma revelação do Eterno, Pedro pregou para a família de Cornélio e para Cornélio e para toda a sua família, e eles eram gentios. Ou seja, cai por terra o pensamento de que Pedro não podia pregar para os gentios. Já que Pedro poderia pregar para os gentios e Paulo acatava instruções da parte de Pedro, isso significa simplesmente que a pregação de Paulo e a pregação de Pedro eram a mesma pregação, porém ditas com palavras diferentes. O conteúdo era o mesmo, a mensagem era a mesma. Todavia, como o público-alvo era diferente, a metodologia utilizada também deveria ser diferente. Com os judeus, usar mais argumentos. Com os judeus, é lógico, as pessoas poderiam utilizar argumentos mais fundamentados na Torá, falar sobre lei, jurisprudência, perdão pelo gaguejo. Então eles poderiam entrar em questões mais avançadas, porque os judeus conheciam a jurisprudência da Torá. Já os gentios não foram criados com essa mentalidade, não foram criados aprendendo essas coisas. Então, para falar com eles, deveria falar de forma bem simples, de forma de uma maneira que eles pudessem entender. Compreenderam, meus queridos? Então é isso. Todos aqueles que pegam esse texto de Gálatas 2 para dizer que Paulo pregava contra Pedro e que Pedro tinha um ensino diferente do que era pregado por Paulo, estão enganados. E eu vou colocar mais lenha nessa fogueira. Paulo, após a sua conversão, ele se tornou um nazareno. Quem eram os nazarenos antes que antes que Paulo houvesse se convertido? Os nazarenos eram os discípulos de Yeshua. Pedro, João, Tiago e entre outros. Se você olha lá de Atos 2 e prossegue a leitura dos capítulos, você vai ver que a comunidade criada por Yeshua era a comunidade chamada de O Caminho, também chamada de Nazarenos. Então, a comunidade dos nazarenos era liderada pelos apóstolos. E Paulo ainda nem era convertido quando essa comunidade começou. Posteriormente, após Paulo ter tido um encontro com o Messias no caminho a Damasco, após os seus olhos ter sido abertos para a verdade, ele passou por um processo ali de reaprendizado, porque agora ele iria encaixar de forma perfeita as peças do quebra-cabeça. Entenderam? Então, após a sua conversão, alguns anos mais tarde, ele se torna um nazareno. Isso significa que ele e os outros apóstolos pregavam a mesma mensagem. Não era uma mensagem diferente, e nenhum deles pregava contra a Torá. Porque a Torá, meus queridos, é o quê? É a palavra de Hashem. Em outras palavras, a Torá é a palavra de Deus. A Bíblia em si, ela contém
a palavra de Deus, mas ela em si não é a palavra de Deus. Compreendem isso? Se a gente analisar Salmos 119, versos 142, versos 151 e versos 160, vamos ver que o salmista utilizou uma poesia hebraica para dizer que a palavra de Hashem e a Torá são sinônimos, ou seja, em outras palavras, trata-se da mesma coisa. Tanto é que se você observar o verso 142, você vai encontrar que ali está dizendo que a Torá é a verdade. No verso 160 está dizendo que a palavra de Hashem é a verdade. Ou seja, o salmista está falando da mesma coisa com palavras diferentes. Entenderam? Então, só para concluir, já que a Torá é a palavra de Hashem, é impossível e incoerente acreditarmos que os apóstolos, inclusive Paulo, pregava contra a Torá. Não, Paulo não pregava contra a Torá, Pedro não pregava contra a Torá, Tiago não pregava contra a Torá, João não pregava contra a Torá, nenhum deles pregava. Como foi demonstrado, Paulo ele falou em vários lugares para pessoas diferentes que ele não era contra a Torá. Inclusive, se você vai lá para Atos capítulo 21, você vai encontrar Tiago se levantando em defesa de Paulo, porque ele sabia que havia acusadores contra Paulo, dizendo que ele estava pregando contra a Torá. Ou seja, essa ideia de dizer que Paulo era contra a Torá, ela é uma ideia que se extrai daquelas pessoas que estavam a todo tempo indo atrás de Paulo, tentando matá-lo, acusando, caluniando ele. E Paulo, todo o tempo, ele está dizendo: eu não sou contra a Torá, não sou contra as tradições dos nossos pais, eu não fiz nada contra a Torá. Ou seja, Paulo está sempre se defendendo contra essas ideias antinomistas. E hoje, as pessoas, elas estão acusando o apóstolo Paulo da mesma coisa que ele, há muito tempo antes, se defendia. Entenderam? Então, Paulo ele se defendia contra essas ideias de que ele era contra a Torá, porque ele era a favor da Torá, porque a Torá é a palavra de Hashem, e como disse o profeta Isaías, eu vou colocar com as minhas palavras, que todos aqueles que pregam contra a Torá não têm luz em si mesmo. Isaías capítulo 8, versículo 20. O apóstolo João falou que aqueles que não vivem de acordo com a Torá são mentirosos. 1 João capítulo 2, versículo 3 ao 6. E Paulo, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ao ele falar a respeito do anticristo, ele fala que o anticristo é o homem do pecado, o iníquo. Se formos analisar o texto em questão lá de Tessalonicenses, do livro de Tessalonicenses, a gente vai encontrar a expressão anomia ou anomos, que significa desprezo à Torá ou simplesmente contra a Torá, contra a lei, ou seja, é alguém que combate a lei. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo ensinou que uma das características do anticristo é combater a Torá. Se Paulo falou isso a respeito do anticristo, porventura Paulo estava de acordo com os ensinamentos do anticristo? Porque muitos insistem em dizer que Paulo era contra a Torá. Então, veja bem,
Se o anticristo tem essa característica de pregar contra a Torá, e Paulo também pregava contra a Torá, isso não faz de Paulo um discípulo do anticristo? Compreenderam a minha questão? Então, queridos, vamos meditar mais, vamos pensar mais, vamos abrir a nossa mente para aprender as Escrituras. Amém? Para finalizar, eu gostaria de argumentar a respeito da questão que eu falei, que Tiago não era contra a Torá. E ele não era. Inclusive, ele defendeu Paulo, e lá no próprio Concílio de Jerusalém, ele estabeleceu algumas normas que ele extraiu da Torá para que servisse de um discipulado inicial para os gentios novos convertidos. E Paulo estava ali também e concordou com a decisão apostólica. Ou seja, isso mostra mais uma vez que a pregação dos apóstolos era unânime. Não existia oposição entre a pregação deles. Se você disser o seguinte: Paulo pregava contra a Torá. Quem entende realmente o que é a Torá vai dizer o seguinte: Paulo pregava contra a Torá? Bom, então se ele pregava contra, significa que ele é a favor do pecado. Aí eu pergunto: Paulo era a favor do pecado? Claro que não. Então Paulo ele nos chama para a santidade. Pedro nos chama para a santidade. Tiago e todos os outros apóstolos também pregaram essa mensagem para abandonar os pecados e vir para o caminho de santidade, que é um processo de obediência. Amém, queridos? Então, para que possamos concluir o estudo de forma bem prática, a repreensão que Pedro recebeu por parte de Paulo não foi por pregar uma outra doutrina, não foi porque Paulo não concordava com o evangelho que Pedro pregava, mas sim foi uma repreensão, digamos, ministerial. Pedro estava recebendo uma crítica por causa que não conseguiu se posicionar contra o falso pensamento argumentado por parte daqueles que se diziam discípulos de Tiago. Ele não conseguiu contra-argumentar de forma eficaz contra eles. E Paulo, vendo que Pedro estava cedendo às argumentações falsas que poderiam ser persuasivas, Paulo, vendo isso tudo e vendo que Pedro, Barnabé e os outros ali estavam cedendo àquele tipo de pensamento pregado por aqueles discípulos que haviam chegado ali, Paulo repreende por não se posicionar como um líder. Entenderam? Porque um líder deve defender com unhas e dentes a verdade. E Pedro estava com essa verdade, só que ele não conseguiu aplicar isso de forma eficaz naquele momento, porque ele ficou com medo e tudo para ele ainda era muito recente, até porque o Eterno havia pouco tempo que havia revelado para ele que era lícito pregar entre os gentios. Então ele ficou com medo da repreensão e também não conseguiu expor de forma eficaz a obra que o Eterno queria realizar entre os gentios. Então a repreensão por parte de Paulo se deu por causa disso. Então por isso que o texto fala que Pedro se tornara repreensível. Ou seja, Pedro não era repreensível, ele se tornara naquele momento. Por causa da atitude dele, naquele momento, ele se tornara repreensível. Então, eu vou repetir. Pedro é repreendido por Paulo por não se posicionar como um líder
e ter defendido com unhas e dentes, com garra, a verdade do Evangelho, sendo que ele sabia o Evangelho. Amém? Então eu espero que os irmãos tenham compreendido essa lição e que aguardem as próximas lições que estaremos gravando com o passar do tempo. Eu agradeço a todos que chegaram até o final desse vídeo e amém, meus queridos. Até a próxima.